E aí, galera do YouTube, graça e paz em nome de Jesus, amém. Olha aí, ó, segundo vídeo do canal, e cada dia que passa eu fico mais feliz por estar podendo caminhar aí com este projeto que o Senhor tem colocado no meu coração. E como eu já tinha dado um spoiler lá no vídeo anterior, né, que foi o primeiro vídeo, lógico, sobre a casa dividida, lembra? Eu coloquei lá, vou colocar aí o vídeo aí linkado aí na telinha. Se você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá um clique lá, vê o que você achou, né? Aprenda um pouco mais ali com a palavra do Senhor, com o que o Senhor ensinou para nós, e venha dando continuidade para que você não perca nada e não perca a direção e o propósito do canal, amém? Então, sem mais demoras, para que esse vídeo não fique muito longo e enfático para você, vamos abrir aí a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 25 e o 26, que fala especificamente deste tema, a casa dividida, amém? Diz assim, ó: mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Ele dá um exemplo bem claro, e aí ele começa falando sobre o país e depois ele fala sobre a casa. Colocando o país aqui em forma espiritual, o país ele simboliza o que? A igreja no modo geral, tá? Sem visar placa, Assembleia, Igreja da Graça, congregação, e aí vai. E quando ele fala do exemplo da casa, a família, aí sim ali nós podemos colocar como o que? A igreja, a congregação que você frequenta, que o exemplo serve para os dois. Se o país se dividir, o país começar a lutar contra ele mesmo, ele vai ser um país destruído, né? Vamos colocar aí um exemplo aí, ó, os políticos fazendo todas essas burradas com a gente aí, todas essas injustiças. O país está sendo um país dividido, o país está sendo um país que infelizmente está sofrendo muito, né? Um país que está perecendo muito. E esse exemplo também vem para casa. Em casa, se a família não se une, logo essa família vai sofrer, essa família vai perecer, e essa família logo será o quê? Quebrada, ela será destruída. Então o Senhor ele usou esses dois exemplos para que nós possamos ter uma visão ampla, sabe, do que pode acontecer quando as pessoas, o país, tanto a casa, se divide. E aí ele continua falando mais, aqui no versículo 26. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Está vendo? Eu tenho certeza que até hoje a Igreja de Cristo, ela não desapareceu, ela não foi derrotada, porque Cristo e Deus é o alicerce, né? Porque se dependesse do homem, já tinha desaparecido. Por quê? Porque o homem está dividindo a casa de Deus. Gil, onde você está querendo chegar com este assunto? Meus amados, para você que já tem um tempo de igreja, não você que está no comecinho agora, que talvez você não pegou muitas situações, ou você acabou vendo de fora, né? É uma coisa bem relativa. Mas para você que está há bastante tempo na igreja, você já percebeu que as igrejas são separadas? Que não se vive aquela união que Deus ele nos pede no livro de Salmos, no capítulo 33, no versículo 3, que diz: que bom e que suave é que os irmãos vivam em união.
E aí parece que nós queremos dizer que irmãos é só aquele que frequenta a mesma igreja que eu vou, mas não, meu irmão é todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e deixou para trás todo o pecado. Então meu irmão é aquele que é da Assembleia, é aquele que é da Quadrangular, é aquele que é da Congregação, é aquele que é de qualquer outras igrejas. Eu já cheguei a cumprimentar irmãos de outra igreja com a paz do Senhor e eles não me cumprimentarem de volta, sabe? Então, isso entristece. Se isso entristece a mim, imagina a Deus, porque o Senhor Ele deixou na palavra. Que bom e que suave é que nós vivamos em união. Então, meu amado, nós temos que quebrar esse dogma, nós temos que quebrar esse paradigma que isso só está destruindo o povo de Deus. Eu não digo a igreja, porque a igreja jamais será destruída, porque Cristo cuida da igreja, Deus cuida da igreja, mas o povo de Deus ele será destruído, o povo de Deus ficará sofrendo. Só porque uma igreja segue tal doutrina, a outra não segue, não significa que nós somos inimigos, só significa que nós temos uma visão diferente da palavra. Aí a pessoa fala, Gil, mas essa sua visão diferente aí significa que você está em pecado. Meus amados, a palavra diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, porque nós não examinamos as Escrituras. Aquilo que você fala que é pecado, aquilo que você acha que é pecado para você, na palavra não é pecado para mim. Gil, mas aí você vai querer dizer então que eu posso fornicar, que eu posso adulterar, que eu posso roubar, que se para você é pecado, para mim não é pecado. Não, meu amado. Eu estou querendo dizer que há interpretações erradas da palavra. Uma pessoa interpreta que aquilo é pecado e não é pecado. Aconteceu com Pedro. O que Pedro falou? Pedro falou, pai, eu não vou comer esta carne. Eu não coloco coisa imunda na minha boca. E Deus falou para ele, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Então, não é porque você acha que é pecado, significa que eu tenho que fazer algo para poder te agradar, e ainda o que é pior, firmar você, achar que aquilo é pecado quando não é. E essas coisas, né, aqui já falando um pouquinho também do assunto que vai ser do próximo vídeo, é especificamente isso, tá? Mostrar para as pessoas que o que elas acham que é pecado, não é. Para poder parar de ficar contando os erros das pessoas e achando que a minha igreja está certa porque a minha igreja segue essa doutrina, a minha igreja tem que usar saia. Na Bíblia não está falando que aquele que não usa saia é pecado, entendeu? Então é esse tipo de pensamento e raciocínio que eu estou querendo dizer. Amém, meus amados? Então, chega de spoiler, voltando aqui para o assunto, a igreja, ela está sendo quebrada, meus amados, por causa de erros nossos, de bobeira nossa. Cara, é tão triste quando eu fico sabendo que não pode pregar aqui na minha igreja, cara. Você não é de outra igreja, você não pode pregar na minha porque você não congrega na minha igreja. Sabe, nós devemos entender que igreja é uma só, a igreja de Cristo. A placa, né? Deus levantou um ministério para cada homem, quis usar um homem em cada situação, num ponto mais forte da palavra. Um tem um ministério mais forte para cura, outro tem um ministério mais forte para revelação, e ali foram se propagando, né? E aí foram nascendo placas. Mas nós temos que entender que maior que as placas é o ministério de Cristo, que é uma única igreja, uma igreja só. Então não deve haver essa diferença, sabe? Meu amado, você serve Jesus, você segue a Jesus Cristo? Sigo, não, então não se preocupa não. Pode vir pregar na minha igreja, pode vir aqui dar uma palavra. Se você segue a Jesus Cristo, isso é o que basta para mim, entendeu? E não ficarmos fazendo essa acepção de pessoas por causa da igreja que ela frequenta, e só porque a doutrina que ela segue não é a que eu sigo, significa que ela vai para o inferno e eu vou para o céu. Nós cometemos um erro muito grave nessa parte. Nós cometemos um erro gravíssimo ao pensar desta forma.
Vamos tirar isso da nossa cabeça, vamos tirar isso do nosso coração, porque a palavra mesmo está falando que aqueles que lutam contra eles mesmos, que lutam contra a sua própria casa, que lutam contra o seu próprio povo, ele vai desaparecer, ele vai ser um povo destruído. E meus amados, eu tenho certeza que quando Jesus citou aqui esse versículo 26, onde ele falou, se o diabo ele está lutando contra ele mesmo, logo ele vai desaparecer e logo ele será destruído. E isso daqui, meu amado, foi há 2000 anos atrás. Se o diabo não desapareceu até agora, significa então que ele não está lutando contra ele mesmo. Significa que o reino dele é um reino que luta unido para poder destruir o povo de Deus. Então, se o diabo tem um reino unido, nós que somos filhos de Deus, nós que estamos servindo ao Deus vivo, ao Deus glorioso, nós vamos ter essa divisão, nós vamos ficar aí tendo esse pensamento fechado, colocando esse tapão de cavalo aqui, olhando só para frente, não olhando para os lados, para enxergar a situação da igreja brasileira. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos despertar, vamos nos levantar, vamos nos unir. Vamos viver a palavra. Não adianta nós vivermos um capítulo e um versículo e não vivermos a palavra toda. Jesus pediu, Deus pediu. Que bom e que suave é que os irmãos vivam em união. E eu quero me unir com vocês. Eu espero que vocês se unam comigo. Nós devemos nos unir pelo Evangelho, pelas almas que sofrem, pelas almas que perecem em nome de Jesus. Então é isso daí, meu amado. A partir de hoje, procura ter mais essa união com seus irmãos, visita mesmo, faça visitas. Eu não estou pedindo, por favor, não se levante contra o seu pastor, chega nele, tá? Tenha respeito por ele, respeite ele, dê honras a ele. Eu chegue nele e falo, pastor, estou querendo visitar uns irmãos, eu quero ter união com eles, eu quero me unir para que a gente possa lutar junto pelo Evangelho. O Senhor me permite, o Senhor me libera para ir lá? E vai, meu amado. Se ele falar não, não vai. Dobre seu joelho, ora, peça para o Senhor quebrar o coração dele, peça para o Senhor tirar essa visão, essa forma de pensamento dele, e eu creio que Deus vai te honrar, porque você vai estar agindo de forma certa, tá bom? Não se levante contra o seu pastor, não se levante contra a sua igreja, em nome de Jesus, porque isso também Jesus não quer e não é isso que Deus pediu, senão a palavra já não estaria sendo válida, a palavra estaria em confusão com ela mesma. Não adianta nada, você não se levanta, contra o país, mas se levanta contra os dentro da tua casa. Não é nem com o país e nem com os dentro da tua casa, nem com a igreja do Senhor e nem com a sua congregação. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que tenha sido de grande valia para o seu coração. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, coloque aí na descrição. Vamos compartilhar ideias, vamos debater ideias, firmar ideias para o crescimento do Evangelho do Senhor. Amém? Espero que tenha tocado seu coração. E é isso. Se você sentiu que esta palavra veio do Espírito Santo para a sua vida, compartilhe. Passe essa mensagem, seja instrumento do Senhor para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus, para que outras pessoas possam conhecer a palavra viva, santa, reta e eficaz em nome de Jesus. Então é isso, um beijo no coração. Não posso deixar de falar, desperta, adoradores. O Senhor estará esperando o nosso despertar em nome de Jesus. Tchau, tchau.